Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD Online, onde aprendemos juntos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E nós vamos agora orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, para que você, junior, amigos que nos assistem, possam entender a voz do Senhor, possam ouvir o recado do Senhor, possam ouvir um pouquinho desta porção da palavra do Senhor e que isso possa fazer diferença em nossas vidas. Vamos orar? Oremos. Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu carinho, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pedimos que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos, dia após dia, viver de maneira a agradar ao Senhor. Que possamos aprender na Tua palavra, na Tua lei, nos Teus mandamentos, como viver da melhor maneira a servir ao Senhor e agradar ao Teu coração, Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Fale aos corações de cada junior, de cada pessoa que nos assiste e que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia das nossas vidas e nos ajudar para que possamos corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, juniores? Muito bem. Então, nós vamos continuar com a nossa revista. Tem em mãos aqui a nossa revista, que tem como tema, nós colocamos até no mural aqui atrás, Gente da Bíblia. E nós aprendemos em Gente da Bíblia. Na Bíblia existem muitos personagens que servem de exemplo para nós. Estes personagens, por aquilo que eles erraram, são exemplos para que nós não façamos, e aquilo que eles acertaram, que agradou ao coração de Deus, que nós possamos fazer e praticar em nossas vidas, de maneira que nós venhamos a agradar ao nosso Deus. E nós aprendemos, lembra que sempre nas nossas lições nós temos a nossa senha. Nós trabalhamos com essa revista nessa temática, com esse tema de detetives. Cada lição é chamada de investigação, onde nós investigamos o mistério. No desenvolvimento temos as pistas, que leva à eureka, que é o desvendar do mistério, que é a conclusão da nossa lição. E sempre nós temos uma senha para a nossa classe. E nas lições anteriores, da lição de 1, deixa eu olhar aqui na revista, na lição de 1 a 3, nós tivemos qual versículo? O versículo de Hebreus 10, 24, que você possa esforçar mesmo para poder memorizar esses versículos, para que a palavra de Deus possa ser guardada em seu coração, para que nos momentos oportunos na sua vida você possa saber como agir, porque tem a palavra de Deus guardada em seu coração. Então, das lições, das investigações da 1 até a 3, nós temos Hebreus 10, 24, que diz assim: pensemos uns nos outros. O que é pensar? Se preocupar um com o outro, ajudar, procurar fazer alguma coisa em benefício do outro, do próximo. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor. Quando nós pensamos uns nos outros, quando nós fazemos algo que ajuda o nosso próximo, demonstrando amor para ele, isso vai fazer com que ele também cresça no amor e também ele é contagiado também a demonstrar amor por outras pessoas, a praticar, então, atitudes de amor com outras pessoas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Que nós possamos ser assim, pensar mais no outro, ajudar o outro, para que nós possamos contagiar as pessoas com o amor de Deus e para que todos possam também fazer o bem sem olhar a quem, né? Como na Bíblia diz que devemos fazer sempre o bem a todos. Então foram das lições de 1 a 3 esse versículo. E agora nós temos
na nossa lição de hoje, nós temos aqui esse de Hebreus foi até a lição da tia Raíssa, que é a lição passada, que falava sobre a humildade, da importância de nós sermos humildes. E agora, a nossa lição de hoje, nós temos uma nova senha. Esta senha vai da lição 4 à lição 6. Os juniores que ainda não pegaram a revista na igreja, as revistas estão disponíveis, que vocês possam buscar as revistas lá, para que vocês possam estudar, entender bem essa questão das senhas, das lições, das pistas e resolver as atividades que fixam o conteúdo, que você consegue com que a palavra de Deus entre cada vez mais e fique firme essas mensagens no seu coração, na sua mente. Então, das lições de 4 a 6, a 4 é hoje, nossa investigação, a lição número 4, nós temos agora o Salmo 119, versículo 33. O Salmo é um livro maravilhoso. E este capítulo 119, ele fala muito sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre quanto que o salmista ama a palavra de Deus. E o nosso versículo para memorização é: Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Olha que maravilha, o salmista pede: ó Senhor Deus, ensina-me a entender as suas leis e eu sempre as seguirei. Então, ele está pedindo a Deus para que abra sua mente, o seu entendimento para que ele possa compreender bem a palavra de Deus, para que assim, ele entendendo as leis de Deus, a palavra de Deus, ele possa sempre seguir esses ensinamentos, sempre no seu viver diário, seguir o que diz esta palavra. E assim nós devemos seguir sempre o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso livro de fé e prática. Nós devemos acreditar, ter fé, mas não só aprender, ter o conhecimento, mas praticar. Não ser só ouvintes, mas praticantes, como a própria palavra de Deus diz. Então, nós sabemos, lá no Salmo 119, tem lâmpada para os meus pés e a tua palavra, no 119, 105, no 97 fala: ó quanto amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Então, a palavra de Deus, o seu valor é exaltado aqui nesse Salmo 119. E aqui também no nosso versículo de memorização. E vamos ver isso também aqui na nossa lição, porque nós vamos entender que por meio da palavra de Deus, nós conseguimos então ter condutas em nossas vidas que glorificam ao nome de Deus. Por meio dos ensinamentos da palavra de Deus, que nos ensina tudo, para toda e qualquer situação das nossas vidas, ela tem conselhos para nós. Então, saindo dessa introdução, vamos à nossa investigação número 4. Ela tem como título Construindo Valores. Construindo valores. Então, nós sabemos que os valores, eles são o quê? Eles são aquilo que as pessoas, elas têm que conduz as suas ações, que conduz a sua conduta, que conduz as suas escolhas. Os valores, aquelas características do caráter da pessoa, aquelas características que ela tem enquanto pessoa. Então, nós sabemos que existem muitas palavras que nós podemos, que exemplificam, né, valores, e ao longo da nossa lição nós vamos ver isso. Nós poderíamos citar exemplos aqui, por exemplo, amor, respeito, amizade, lealdade, honestidade, sinceridade, mansidão, domínio próprio, gratidão, persistência. Então, todas essas são características, são valores que a pessoa tem, qualidades que a pessoa tem, valores que ela preza.
Amor corresponde a amar. Amar corresponde, o amor corresponde a gostar muito de alguém. Respeito é você honrar, reverenciar. Amizade é você ter afeição por uma pessoa. Lealdade é você ser fiel àquela pessoa. Honestidade é você fazer sempre aquilo que é correto, né? Sinceridade também, fazer sempre aquilo ser verdadeiro nas suas ações. Mansidão é a pessoa que sabe ter calma, ter tranquilidade, domínio próprio, aquela pessoa que consegue controlar os seus instintos de raiva, de responder outra pessoa. Gratidão é aquela pessoa que sabe louvar e agradecer por todas as coisas, ser grato por tudo. Persistência é aquela pessoa que não desiste, que vai até o fim. Então, aqui já dei alguns exemplos de valores. Então, nós vamos ao nosso mistério. O nosso mistério é: de que dependem minhas escolhas e ações? Olha que pergunta muito interessante. De que dependem minhas escolhas e ações? E a nossa investigação, ela está baseada no livro de Neemias, Então, lembrem lá, sempre o nosso livro de base da nossa EBD é a Bíblia, que é a palavra de Deus, dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E o livro de Neemias está no Velho Testamento. Então, a nossa lição, ela está nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nos 7 primeiros capítulos, tem aqui a história, né? Temos aqui uma linda história deste nosso personagem. O próprio nome do livro já diz. Se é Neemias, capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos falar aqui então, nesta manhã, de Neemias. Neemias, então, quem aqui já ouviu, já viu alguém fazer, já viu como é uma construção de um muro, por exemplo? Você sabe que para construir um muro, o que a gente precisa primeiro? O que nós precisamos? Primeiro a gente precisa fazer o alicerce, que é ali de cimento. Primeiro faz o alicerce, depois vem colocando os tijolos com o cimento e vai fazendo um por um, de baixo para cima, até se construir um muro, de maneira que ele fique reto, bem alinhado, e assim a construção de um muro. E nós vamos ver nesta linda história aqui, ensinamentos muito importantes, que são construídos também nessa história. Então, nós vamos ver aqui, nessa história, na pista número 1, vamos à nossa primeira pista. Vamos ter 2 pistas. A primeira pista é: por que agimos como agimos? Por que agimos como agimos? Então, nesta linda história aqui de Neemias, nós temos o seguinte: Neemias, ele era o copeiro do rei. Ao longo da história, nós vamos ver os valores de Neemias aqui. Neemias, então, ele era o copeiro do rei. E o copeiro do rei precisava ser alguém de confiança. Primeiro valor aqui de Neemias, era um homem de confiança. Por quê? O copeiro era aquele que ele experimentava tudo que o rei iria comer, para ver se estava bom, se estava gostoso e até se estava envenenado. Então, essa era uma grande responsabilidade e tinha que ser alguém de extrema confiança. Então, nós vemos essa qualidade aqui de Neemias. Neemias, então, era um homem de confiança. E por ser um bom emprego, né, que Neemias tinha, então ele tinha tudo do bom do melhor que precisava. Ele vivia numa situação de conforto, porque vivia ali no palácio, ali no reino, ali servindo ao rei Artaxerxes.
Então ele servia ali ao rei. E então Neemias, depois Neemias ouviu, chegou um judeu, ele vinha da cidade de Jerusalém, e ele falou com Neemias perguntou como que estava a cidade de Jerusalém, porque Neemias não estava em Jerusalém. Lembra que o povo de Deus, em alguns momentos, devido à desobediência à palavra de Deus, eu acredito que vocês sabem dessa história, quando nós obedecemos a Deus, somos abençoados. Se nós desobedecemos a Deus, nós perdemos por vezes essa bênção de Deus em nossas vidas, porque nós passamos a colher o fruto do nosso pecado. O povo de Deus se afastou de Deus. E quando afastou, eles foram exilados e levados para outra cidade. E a cidade de Jerusalém foi destruída e foram levados para outras cidades. Mas aí outra lição. Mas aconteceu alguns exílios, algumas situações em que povos tomavam Jerusalém e o povo de Deus era levado como escravo, era levado exilado. E por isso Neemias estava lá. Então, Neemias, servindo ao rei, e teve essa notícia desse judeu de que Jerusalém estava destruída, que o povo estava desanimado, que Jerusalém estava desolada, que os muros de Jerusalém estavam derrubados, que as portas foram queimadas e que não existia mais ali aquele povo honrado que servia a Deus, estava todo desanimado e a cidade destruída. Então, Neemias, ele poderia ficar indiferente na situação de conforto, vivendo ali no conforto, no palácio, poderia ficar indiferente a essa situação de saber, de Jerusalém. Mas Neemias, mais outro valor que de Neemias, não era egoísta. Neemias, ele então se incomodou com essa necessidade do povo e com a cidade de Jerusalém. Sabe disso, senhores? Nós devemos cultivar muitos desses valores. Esse é o objetivo da nossa lição, cultivar esses valores que Neemias tinha. Então, Neemias não era egoísta, ele se preocupou. E ele amava as pessoas, outro valor. Amava as pessoas. Tanto que Neemias, ele começou a ficar tão triste e ele passou a chorar pela situação da cidade de Jerusalém, do povo de Jerusalém. Chorou e jejuou durante muitos dias e orava a Deus, clamando a Deus. E quando ele começou a orar a Deus, nós vemos aqui mais outro valor de Neemias. Neemias era amigo de Deus. E o que mostrava isso? Porque Neemias tinha uma relação com Deus, de conversar diariamente com Deus. Ele orava a Deus diariamente. Ele procurava orar para saber como viver de maneira a agradar a Deus, para saber de Deus como reagir em determinada situação. Então, Neemias, o outro valor, amigo de Deus. E ele orou e ele clamou a Deus pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Deus. E outro valor que ele mostrou, humildade. Ele entendeu que aquela situação de desolação, de destruição, era consequência de estarem afastados do Senhor. Ele então começou a pedir perdão a Deus por ser pecador, por ser um homem pecador, e pedia perdão pelo povo também, e pedia perdão para a cidade toda de Jerusalém, e começou a se humilhar diante de Deus, pedindo a Deus perdão pelos pecados. Outro valor é a humildade. Então, nós vemos aqui na vida de Neemias, a vida dele era construída em cima, lembra dos tijolinhos ali? Cada valor desse aqui, pensa como um tijolinho. O alicerce dele é Deus, a palavra de Deus, e cada tijolinho são esses valores. Esses valores eram sua muralha de sustentação a servir ao Senhor. Então nós vemos a vida de Neemias. A vida de Neemias era construída nesses valores. Então, a nossa pista, nós vemos aqui então a resposta da nossa pista, que diz: por que agimos como agimos?
Então, Neemias, ele agia dessa maneira porque os seus valores, né? Os seus valores ditavam as suas atitudes. Porque a sua vida era construída em cima desses valores. Esses valores que nós podemos dizer valores eternos, valores que dignifica um servo do Senhor como um servo fiel. Então, porque agimos como agimos devido aos valores que nós temos. Isso responde à nossa primeira pergunta da nossa primeira pista. Então, nós vamos agora à nossa segunda pista, segunda e última pista. Aprender a Bíblia para ensinar aos outros. Segunda pista, aprender a Bíblia para ensinar aos outros. Então, Neemias, quando ele ficou sabendo da notícia de Jerusalém, ele ficou muito triste. Muito triste. Ele não conseguia viver de maneira como se estivesse tudo bem, porque não estava tudo bem. Então, Neemias, ele se mostrou outro valor, uma pessoa autêntica, que está triste, está alegre, é uma pessoa autêntica, que valoriza os seus, demonstra os seus sentimentos de maneira autêntica, sem fingimentos, sem esconder. E o rei percebeu que ele estava muito triste. E o rei percebeu e falou assim: você não está doente para estar com essa tristeza, esse semblante, esse rosto dessa maneira, com essa tristeza. Então, possivelmente alguma tristeza da alma, alguma tristeza no seu coração. E na hora que o rei falou isso, ele orou a Deus rapidamente: Deus me abençoe e me ajude neste momento. E ele orou a Deus rapidamente e falou para o rei. E quando ele falou para o rei que ele estava triste porque a cidade dos pais dele estavam destruída, desolada, e então ele contou isso para o rei, ele então fez um pedido para o rei, pediu ao rei que deixasse ele reconstruir os muros de Jerusalém. Ele fez esse pedido ao rei. Então, ele foi autêntico nos seus sentimentos, ele foi verdadeiro, outro valor que está ligado ao autêntico, ele foi verdadeiro, porque ele mostrou seus reais sentimentos e falou a verdade para o rei. Ele falou: não, rei, não é nada não, tô bem, não é nada não. Ele falou a verdade, falou com sinceridade. Então, ele fez esse pedido ao rei para deixar ele construir. Ele ainda pediu ao rei cartas de recomendações para levar para os governadores deixarem ele entrar na cidade de Jerusalém, passar, né, por algumas cidades, certos governadores. A história é bem grande, não vamos detalhar aqui. E também, juniores, sabe o que ele pediu ainda? Já pediu logo a madeira, todo o material que ele precisaria para que ele fizesse a reconstrução do muro de Jerusalém. E ele chegou lá em Jerusalém e viu toda aquela situação triste, desoladora, que ele poderia desanimar. Viu o povo desanimado, mas ele, outro valor, encorajador. Ele chegou lá, reuniu homens para o trabalho e conclamou a todos e animou todos, contou de como ele orou e jejuou, de como ele orou a Deus e como o rei deu para ele as cartas, o material todo para construir, todas as madeiras, as melhores madeiras para construir o portão, né, do portal principal do muro de Jerusalém. As cidades naquela época tinham muros para se protegerem. Então, contou tudo isso, mostrando que a mão de Deus estava sobre ele e naquela obra. Então ele animou o povo, teve muitas dificuldades, algumas pessoas de alguns povos que tentaram ir contra, que tentaram desanimar o trabalho dele, que tentaram fazer com que ele desistisse, e outros povos contaminou também, até pessoas que trabalhavam foram contaminadas e começaram a falar mal dele e começaram a querer atrapalhar e prejudicar toda a obra. E ele não se importou com quem falava mal e defamava ele, inventava mentiras sobre ele. A característica da mansidão. E ele manteve o seu domínio próprio. E ele manteve a persistência, outro valor. E não desistiu. Até que ele conseguiu construir o muro de Jerusalém. E ele construiu o muro de Jerusalém. Então houve a reconstrução da cidade,
mas houve uma reconstrução do povo, porque ele conclamou o povo a buscar a lei do Senhor, buscar a palavra de Deus, a voltar o coração para o Senhor e a servir ao Senhor de todo o coração. Assim ele fez com o povo. Então, ele aprendeu da Bíblia, se alimentava da Bíblia e alimentou o povo. É a nossa segunda pista, que é aprender a Bíblia para ensinar aos outros. Ele, então, aprendeu na Bíblia e ele ensinou aos outros com o que precisamos viver de maneira a agradar a Deus, termos esses valores em nossas vidas para o nosso viver diário. Então, concluindo, encerrando a nossa lição, nós vamos então à resposta do nosso mistério. Lembram do nosso mistério, que é: de que dependem minhas escolhas e ações? De que dependem minhas escolhas e ações? Então a resposta é a seguinte: minhas escolhas e ações dependem dos valores que tenho no coração. Depende dos valores que eu tenho no coração. Se eu tenho um coração egoísta, você tem que querer se levar vantagem em cima do outro. Mas se eu tenho um coração amoroso, eu vou que ama as pessoas, eu vou querer sempre para o outro o que há de melhor, sempre pensando como se fosse para mim mesmo. Eu vou sempre amar as pessoas. Eu vou buscar ter domínio próprio, mansidão, longanimidade. Na Bíblia fala, depois vocês podem ler lá no livro de Efésios, sobre os frutos do Espírito que nós devemos ter: amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, todos esses frutos do Espírito. Em Gálatas também, o apóstolo nos convida também a sermos longânimos, a suportar uns aos outros, a amar uns aos outros. Isso é característica de um verdadeiro cristão, de quem verdadeiramente entendeu o sacrifício da cruz, deixou que o sangue de Jesus purificasse o seu coração, de quem verdadeiramente é um servo, Junior. Então, e você? Você tem esses valores presentes na sua vida? Tem, Junior? Você está faltando algum valor? Ou tem alguns valores que precisam ser trabalhados? Precisa da ajuda? Não só nós, professores, como temos o pastor, como temos os seus próprios pais, cristãos maduros e de confiança, que podem te ajudar a estudar a palavra de Deus e deixar com que nós possamos deixar com que essa palavra tome conta do nosso coração. Então, nossa gente da Bíblia, quem foi essa gente de hoje? Neemias, um exemplo de um homem de Deus, de um homem de oração. Ele tem 10 orações registradas no livro aqui, o tempo todo ele orando. E conseguiu sim a vitória em construir o muro de Jerusalém. Encerrando e concluindo, juniores, saiba que as nossas escolhas e as nossas ações dependem dos valores que temos em nosso coração. Você tem valores cristãos? Valores eternos da palavra de Deus no seu coração? Ou vive como as pessoas do mundo, procurando sempre levar vantagem e não se preocupando em obedecer a Deus, em agradar a Deus e em ser um exemplo de humildade, de mansidão? Então, que você possa refletir sobre isso, o que verdadeiramente tem no seu coração. Então, a nossa eureka é essa: minhas escolhas e ações dependem dos valores que tenho no meu coração. Em Efésios 5,15 diz: vede prudentemente como andais. Não devemos andar como loucos, como as pessoas loucas do mundo, mas como pessoas sábias, que sabem tomar sempre a atitude correta. Vamos orar? Oremos. Ó Deus, muito obrigada por essa palavra. Ajude-nos a desenvolver os frutos do Espírito, a sermos pessoas com domínio próprio, com mansidão, com longanimidade, com temperança. Ajude-nos a ser como Neemias, homens e mulheres de oração, que possamos ter essas características da humildade, que possamos ter essas características que glorificam o teu santo nome, ó Deus. Sermos pessoas mansas e humildes de coração, como diz a tua palavra. Age na vida de cada junior, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que vocês possam meditar cada vez na palavra de Deus,
e buscar fazer dela o seu livro de fé e prática, a sua regra, o seu manual para a vida. Um beijo, fica com Deus, um forte abraço.